Boa noite a todos. Nós estamos aqui no SEAC, Mirassol do Oeste, Sociedade Espírita Allan Kardec, mais uma noite reunidos. E devido ao coronavírus, todo esse processo, nós ainda continuamos com as nossas transmissões de forma online para chegar aí na casa de todos vocês, e não só dos nossos amigos aqui do SEAC, mas também daqueles outros simpatizantes que estão conectados. Vamos fazer a nossa oração para dar início à palestra da noite. Vamos elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos até Deus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para essa noite de aprendizado, que possamos entender um pouquinho mais da sua palavra, dos seus ensinamentos, Jesus, que possamos desenvolver a aplicabilidade desse processo na nossa vida, que possamos ser melhor, cada dia melhor, aproximando cada vez mais do sentimento puro do amor. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, assim seja. Chamamos a nossa irmã Fátima para a palestra da noite. Boa noite a todos. Que Jesus possa envolver-nos, a nós, a todos nós e os nossos familiares, nos envolvendo na sua luminosidade, no seu amor, hoje e sempre. Hoje nós vamos abordar os temas a perda irremediável, que é a lição do livro Ceifa de Luz, na lição 9. Também nós buscamos no livro Conte Mais um exemplo de gratidão, e também vamos abordar provas e expiações no lar, que é o projeto Palestras da Área da Família da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, do livro Ser Família, e Constelação Familiar, de Joana de Ângeles. Certo dia, quando Jesus e seus discípulos caminhavam por um caminho áspero e difícil, pouco usado, próximo à fronteira entre a Samaria e parte do sul da Galileia, buscando um lugar para fazer uma pausa, um descanso, eles foram surpreendidos pelo som de uma voz muito alta que suplicou: Jesus, Mestre, tende piedade de nós. O mestre volta-se então para a direção daquela súplica, se detém amoroso e observa aquele grupo singular. Eram 10 leprosos que se apresentavam como destroços humanos. Além da aparência repugnante, exalavam um odor forte e nauseante das carnes em putrefação. Os discípulos só não correram em respeito ao mestre, que permanecia tranquilo, observando os doentes. Pergunta Jesus: que queres que eu faça? A princípio, pareceu que eles não tivessem ouvido a pergunta de Jesus, mas um deles grita em seguida: que sejamos curados, se quiseres. Um olhar de infinita compaixão iluminou a face suavemente triste de Jesus. E ele diz: quero. Uma única palavra e uma onda de energias curativas, novas
envolveram os doentes. Eles estremecem, aturdidos, sentem os efeitos benéficos das vibrações emitidas por Jesus. Começam então a se tocarem, olham-se reciprocamente, apalpam-se e percebem com alegria infinita que estão curados daquela terrível doença. E Jesus fala novamente: ide, mostrai-vos aos sacerdotes, para que eles reconheçam que reentreis na vida. Porque naquela época, os leprosos, eles eram obrigados a ficar afastados de toda a população sã, né? Era um estatuto da lei judaica, que eles ficassem afastados de todos e que andassem em andrajos desgrenhados, roupas rasgadas, enfim, para que todos o conhecessem. Então eles viviam em bandos, em cavernas fora da cidade. E as pessoas ali levavam as doações, as roupas, as pessoas bondosas. E foi nessa condição que Jesus os encontra e, de acordo com o desejo deles, ele os curou. E Jesus recomenda que ele volte lá com os sacerdotes e que eles reconheçam que eles estavam curados e que retornariam à vida normal. Então, os 10 leprosos saem correndo em desalinho, gritando alegres pela cura. Os discípulos, eles mal se conseguem conter as emoções daquele momento sublime de cura. Eles estão extasiados, mas também em silêncio. De repente, um dos ex-leprosos volta-se e joga-se aos pés de Jesus, agradecendo-lhe do fundo da alma: Rabi, venho agradecer-te. Que devo fazer agora? Jesus diz: o que recomenda a lei? Segue-lhe as disposições, cumpre-lhes os impositivos, os ritos, para que te deem carta de cura, de reingresso na saúde. O curado então coloca-se de joelhos, comovido, chora, mas olha em volta e pergunta: não foram os 10 os curados? Onde estão os outros? Ninguém respondeu. E Jesus falou então amorosamente: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E este curado, agradecido, era também samaritano, da Samaria, um povo considerado pelos judeus estrangeiro e inimigo, apesar de terem a mesma origem. Um dos apóstolos então perguntou com uma certa tristeza: por que este samaritano, tido como estrangeiro, somente ele veio agradecer? Ninguém respondeu. Dos 10 curados, só um voltou para agradecer, reconhecido a grande ajuda recebida de Jesus. Então, nós vemos um exemplo de gratidão, que dos 10, apenas um foi grato a Jesus, pedindo orientação. E assim nós trazemos para a nossa vida esse exemplo. Como estamos sendo gratos
a Deus, às leis divinas, a Jesus, pelas nossas provas e expiações. A doutrina espírita, consoladora, esclarecedora, vem nos dizer quem somos, de onde viemos, qual a nossa tarefa aqui. Quando retornarmos à pátria espiritual, como ela nos ensina, o que vamos levar? A gratidão ou a ingratidão? As perdas irreparáveis, como vamos ver mais à frente, daqui a pouco, como nos comportamos perante a nossa vida, como tratamos as nossas perdas, que valor damos às coisas materiais e às espirituais. Nós, na nossa família, no nosso grupo familiar, estamos reunidos para provas e expiações. Como o lar é a célula máter, ou a célula mãe da sociedade, é aí que damos os primeiros passos para exercitarmos as nossas virtudes, a nossa amorosidade, a nossa gratidão. É aí que tudo começa. Então, Joana, no livro Constelação Familiar, no capítulo 20, que trata de provas e expiações no lar, ela vem dizendo o seguinte: que sendo o planeta terrestre, o mundo ainda relativamente primitivo de provas e expiações, e que no momento nós estamos aceleradamente rumo à transição para o mundo de regeneração, e é lógico que ainda vai demorar um tempo, isso estamos somente na madrugada do mundo de regeneração, temos ainda muito que caminhar e aprender. Então é natural que na maioria dos nossos grupos familiares se apresentem os sofrimentos de todas as ordens, que nos convida às reflexões e ao trabalho da nossa iluminação interior. Como a reencarnação, ela tem por finalidade o desenvolvimento dos valores que dormem ainda inatos no nosso espírito, são valores que ainda estão em sementes e que a gente vai despertando de acordo conforme nós vamos exercitando e tendo consciência. Então ainda trazemos equívocos e as mazelas que o acompanham como resultado das experiências infelizes que tivemos no passado, apresentam-se com necessidade de reparação e se expressam em forma dos sofrimentos os mais diversos. Eles podem se manifestar em caráter expiatório, através dos processos mais graves de enfermidade degenerativa, de surdez, na cegueira, na mudez, na paralisia, nos distúrbios mentais irreversíveis ou em outras formas de provações, que se fazem instrumentos de doenças infecto-contagiosas, também os acidentes, as dores morais, os distúrbios psicológicos, os transtornos de conduta, solidão, os conflitos. Então, são poucas as famílias nas quais as dores não se apresentam, convidando ao amadurecimento espiritual e à compreensão mais profunda a respeito da superior finalidade existencial, mas é mínima, são muito poucas. Muitas pessoas supõem que a existência terrestre é uma encantadora viagem ao país da ilusão, uma experiência enriquecida somente nos prazeres, nos gozos, nas viagens, né?
sem recordar-se da sua transitoriedade, dos fenômenos que a todos se nos apresentam, diluindo então essas fantasias e nos convocando à realidade. Olha o momento que estamos passando da pandemia, que temos que ficar em quarentena, junto com nossos familiares, refazendo todas essas atitudes que estávamos deixando de agir com amorosidade, deixando a família para cuidar do trabalho, das reuniões sociais, deixando o familiar para trás, né? Então esse é o momento que a vida está nos proporcionando para retornarmos a essa união familiar, a essa amorosidade familiar. Constitui, portanto, dever inicial dos pais o esclarecimento aos filhos sobre, então, toda a dificuldade que ele vai ter no caminho evolutivo. Então, através das conversas edificantes, em torno da divina justiça, dos compromissos morais que são assumidos por todos que estão ali juntos, reencarnados, as provas, os testemunhos que todos experimentam, que são de uma alta significação moral e espiritual para a saudável formação da personalidade da prole. Então, os pais, eles também têm que ter esse princípio de religiosidade para que possam passar para os seus filhos, para que eles também tenham esse compromisso para com eles mesmos. Então, demonstrar que essas ocorrências são perfeitamente normais, nunca se tratando de punição estabelecida por Deus. Quando houver na constelação familiar algum exemplo de expiação, deve se torná-la preciosa lição de vida, não apenas para o padecente, mas para todos os membros. Então, todos deverão se unir a fim de atenuar os sofrimentos daquele que se encontra necessitado de ajuda. E principalmente na velhice, que precisamos acolher os nossos idosos, porque se não fosse eles, nós também, os mais jovens, não estariam onde estão. Devemos pensar muito bem nisso. E essa quarentena está dando essa oportunidade de reconhecer, de sermos gratos aos mais idosos, aos mais velhos, que abriram os caminhos para que pudéssemos estar aqui hoje. Então essa providência desenvolve em todos a coragem e o respeito à vida, eliminando os temores, diluindo as ilusões em torno da vida material, principalmente quanto à sua fragilidade. Nós estamos sentindo na pele hoje a fragilidade da vida, o tanto que temos que reaprender para que possamos continuarmos aqui no mundo físico. Ou então todos aqueles que já estão retornando à pátria espiritual através deste momento, dessa pandemia, todos trazem uma lição em si. Então, tal comportamento serve de lição viva para aqueles que fazem parte da família, compreendendo que a ave pequenininha, que tomba do ninho pelo infortúnio aparente, encontra-se no hospital da solidariedade, no qual receberá apoio e compreensão, a fim de recuperar-se da melhor maneira possível para os futuros voos que deverá alçar. Então ninguém nasce
num grupo consanguíneo em situação penosa, sem que existam as razões preponderantes para o cometimento que será libertador. Tudo se enquadra com perfeição nos processos iluminativos que todos fazemos através das aflições. Ninguém, portanto, que experimente qualquer tipo de dor sem uma causa anterior que o explique, que o justifique. Então sempre existe um porquê. Se essa dor não vem de hoje, com certeza ela vem do passado, de outras existências. Então o lar, desse modo, é o santuário da união, no qual se retificam as situações penosas e as ações odientas também. Aquele familiar que de certa forma inspira animosidade, que se faz perverso, agressivo em relação aos demais membros, está solicitando, sem o pedir, compaixão e misericórdia, por cuja aplicação os seus sentimentos doentios são minorados pelas vibrações emitidas pelos demais membros daquela família. Então, ao invés do desejo do esforço, que muitas vezes desperta nos demais a caridade, deve ser a reação como bálsamo para quem a oferece e bênção em favor daquele a quem é dirigida. Não poucas vezes, sob expiações, as famílias se desagregam, quanto mais deveriam estruturar-se em face da ignorância espiritual que representam essas ocorrências que dão lugar a ódios e lutas penosas entre os seus membros. Também agora eu me lembro das reportagens que estamos vendo na atualidade, há poucos dias, do feminicídio, né? Quantos lares os maridos estão assassinando as suas mulheres, que não conseguem superar as suas dificuldades, né? Então a família é o reduto de trabalho coletivo, no qual todos têm o dever de ajudar-se. Quem se encontra melhor informado, mais facilidade dispõe para contribuir em favor do esclarecimento daquele que ignora. Então, o lar nem sempre ela se apresenta como um reino de júbilos, nem tudo é flores, mas quase sempre é um campo de batalha no qual os espíritos adversários de ontem ou amantes frustrados do passado se reencontram para as transformações emocionais que se fazem necessárias sob a inspiração do amor. Os filhos ingratos são antigas vítimas do desequilíbrio dos pais atuais que o recebem a fim de santificarem o relacionamento pela paciência, pela afabilidade, pela amorosidade. Então, quando não se sabe como agir em relação aos graves desafios do ódio e da agressão, que a caridade seja o melhor procedimento a aplicar. E com essa disposição, a família consegue desempenhar então o papel de lar, de escola, de oficina, de hospital, de santuário, onde todos os espíritos se recuperam, aprimorando o caráter, o fortalecimento, as energias para cometimentos ainda mais severos no futuro. Então a conscientização dos pais
a conscientização dos filhos pelos pais devotados em torno dos processos de dor e angústia, de ocorrências infelizes e de insucessos de qualquer procedência, contribui valiosamente para a harmonia doméstica e a preparação de gerações novas em relação então a esse futuro, a esse mundo melhor que todos estamos querendo. Provas e expiações são programas estabelecidos pela lei de causa e efeito para o progresso do espírito. A lei de causa e efeito é uma lei divina. Nunca se ouvide que o ser pequenino, assinalado por uma ou outra dor, é viajante antigo do carreira evolutiva, agora em fase infantil ao rumo do futuro. E então assim nós temos as provas e expiações no nosso lar. Estamos sendo gratos à nossa família? As dificuldades, as dores, as alegrias, flores que encontramos em nosso lar? Ou estamos agindo à maneira dos nove leprosos que Jesus curou e a gente nem agradece por tudo que está nos ocorrendo? Então, Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que faz um estudo da passagem do Evangelho, das passagens do Evangelho e também das cartas de Paulo, dos Atos de Paulo também, Paulo apóstolo, ele pega então esse pedacinho que está em Efésios 5.15, que diz: portanto, quando Paulo recomenda aos Efésios, portanto, vede como andais, vede como andas, como age, o que você está fazendo. E diz: aprende a ver com Cristo, aprenda a ver com Jesus as dificuldades e as dores que te rodeiam, a fim de que não empobreças o próprio coração à frente dos tesouros com que o Senhor nos enriquece a vida. Quer riqueza maior do que a nossa família, do que nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos e todos os que fazem parte do nosso grupo familiar? Quer riqueza maior? Os nossos filhos não são as joias que Deus colocou para que pudéssemos tomar conta, educá-los para a vida? Os filhos não são nossos, são joias emprestadas de Deus. Todos somos joias de Deus. E Jesus, como seu Filho, governador do nosso planeta Terra, que nos dirige aqui por esses caminhos de provas e expiações, nos trouxe através da sua boa nova, como devemos ser gratos. E muitas vezes, continua, a calúnia que te persegues é a força que te renova a resistência para a vitória no bem. E quase sempre a provação que te sitia no cárcere do infortúnio é apenas o aprendizado benéfico a te erguer das trevas para a luz. Em muitas ocasiões, a mão que te nega o alimento transforma-se em apelo ao trabalho santificante, através do qual encontrarás o pão abençoado pelo suor do teu próprio rosto. E por vezes numerosas,
o obstáculo que te visita, impiedoso, é simples medida de esperança e da fé, concitando-te a superar as próprias fraquezas. O ouro, na maioria dos casos, é pesada cruz de aflição nos ombros daqueles que o amealham, mas não sabe distribuir. E a evidência no mundo, frequentemente, não passa de ergástulo em que a alma padece de angustiosa solidão. Às vezes a gente quer se aparecer tanto para o outro, mas, no entanto, estamos tão solitários em nós mesmos. Descerra a própria alma a riqueza divina, ou seja, abra a alma para as verdades divinas, esparge em todos os ângulos do campo em que te desdobra a existência e incorpore aos seus sentimentos e ideias, palavras e ações, para que todos os que nos palmilham ascenda, ou seja, a todos aqueles que andam conosco o mesmo caminho, se sintam ricos de paz, de confiança, de trabalho, de alegria, fazendo tudo isso junto conosco. Lembra-te de que a morte, por meirinho celeste, tomará contas a cada um, ou seja, todos nós iremos partir desse mundo físico para o espiritual, e nossa consciência é quem vai dizer se vivemos de acordo ou não com as leis de Deus, se vivemos, se aceitamos ou não os convites de Jesus para nos aprimorar. É lógico que nós não vamos de uma hora para outra mudar, mas a cada ação que fizermos e que a nossa consciência dizer, epa, não está certo, refaça, mude de atitude, que nós possamos ouvir e refazer para melhor. É assim que vamos crescer. E finalizando ele diz, recorda que os mordomos da fortuna material, tanto quanto as vítimas, entre aspas, da carência dos recursos terrestres, sábios e ignorantes, sãos e doentes, felizes e infelizes, comparecerão ao acerto com a justiça que é indefectível. Não que Deus seja ruim, vingativo, negativo. Deus é muito bom, Ele é justo, Ele é caridoso e Ele nos dá novas oportunidades. Então essa é a sua justiça. É a lei de causa e efeito, ação e reação. E guarda contigo a certeza de que a única flagelação irremediável é aquela do tempo inútil. Na caminhada humana, ou seja, quanto tempo perdemos aqui enquanto estamos encarnados? Porque afetos e haveres, oportunidades e valores, lições e talentos voltam de algum modo às nossas mãos através das reencarnações incessantes. Mas a hora perdida é um dom de Deus que não mais voltará. Então que a gente possa fazer essa quarentena com qualidade, né? Para fecharmos, que eu acho que até passei da hora um pouquinho, né? Mas eu vi um artigo no Face dizendo assim, quando que vai acabar a pandemia, né? E essa pergunta tem muita gente fazendo, cada um dá uma resposta,
Mas aí ele diz assim, que todos nós estamos vivendo no meio desse pesadelo, que gostaríamos muito de ter uma resposta em busca disso, mas nem sempre nós encontramos a verdade, que é preciso muito cuidado com o que se encontra, porque é uma falsa ilusão, pode ser agradável, mas também pode ser pior depois. Em todos os casos, mesmo que doa, a verdade é sempre o melhor remédio. Que a espiritualidade superior, ela vem afirmando que a duração de uma doença, ou seja, de uma pandemia, também vai depender da mudança e transformação de cada um. Que não é uma transformação radical, porque a evolução, a natureza, ela não dá saltos. E esperar uma humanidade completamente boa e espiritualizada agora e depois também dessa pandemia é uma utopia. A gente não sabe o que vai acontecer, vai depender de cada um de nós nos melhorarmos, sermos gratos, é como o convite de Jesus que está nos chamando para isso. Que a transformação que a vida quer de nós, habitantes da terra, é avançar pelo menos mais um passo. Que nós temos condições, pois se não tivéssemos Deus, não teríamos uma prova dura que estamos atravessando, mas não teríamos esperança, e Deus está nos dando essa esperança de dias melhores, de oportunidade, de renovação. Então, a vida só nos manda um desafio quando nós temos condição de vencê-los. E nós vamos vencer essa etapa, mais uma vez. Como o Divaldo vem dizendo nas palestras dele, Divaldo Franco, né? Que a cada 100 anos vem uma pandemia, uma epidemia e todos vencem e melhoram, né? Deus seria muito injusto se ele permitisse um acontecimento que estamos vivenciando agora e se não tivesse uma razão do porquê, né? Cobrando de nós algo que não poderíamos dar. Então, todos esses acontecimentos, a quarentena, a pandemia, enfim, ele veio trazer para a gente uma grande reflexão, que é uma mudança, que quando acontecer, nós teremos um mundo bem melhor, mais fraterno, mais humano, mais espiritual. E os valores não serão mais os mesmos, os valores físicos principalmente, pelo menos para a maioria das pessoas, e haverá então uma fraternidade mais ampla entre os povos. Tanto quem está morrendo do corona, como quem está ficando, estão sendo chamados a uma transformação interior muito intensa. E depois dessa experiência, se Deus quiser, ninguém será o mesmo. Todos seremos melhores com as bênçãos de Deus. Então, tudo depende de cada um de nós. E vamos repetir. Qual papel estamos fazendo quando Jesus cura os 10 leprosos e apenas um volta para agradecer e pedir orientação a Jesus? Qual papel estamos fazendo? O do grato ou dos 9 ingratos que nem olharam para trás quando foram curados? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E vamos então fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, permita que a lição, o convite da noite, possa estar colocado em nossas mentes e transferido para os nossos corações, e que possamos, Senhor, na medida do possível, da vontade de cada um de nós, colocarmos em prática na nossa vida diária. Que o seu amor nos envolva, nos trazendo a orientação, a amorosidade que todos necessitamos.
Espraie, Senhor, o seu amor, as suas energias curativas por todo o planeta Terra, no campo físico e no campo espiritual, proporcionando a cura a todos os corações, principalmente, Senhor, aqueles que jazem ainda na sombra do bem, nas sombras, que não reconhecem ainda o bem proceder, que não conhecem e não reconhecem, Senhor, o seu amor por todos nós, que todos possam ser envolvidos e, Senhor, possam ser iluminados e curados. Que as suas bênçãos se derramem sobre todos nós, hoje e sempre, em nome de Deus, e graças a Deus.